Homilia diária. Olá, minha família de oração, salve paz e que Deus te abençoe. Vamos agora refletir comigo a liturgia de hoje, mas antes uma oração. Oração a Nossa Senhora dos Impossíveis. Ó Santa Mãe de Deus e também nossa Mãe, nós vos veneramos com o sugestivo título de Nossa Senhora dos Impossíveis, porque sois mães de Deus, Virgem e Mãe, Imaculada Conceição, privilégios estes que não foram concebidos a nenhuma outra criatura, mas somente a vós. Ó Virgem bendita e bondosa, Mãe de Deus e nossa Mãe, humildemente vos pedimos, socorrei os que passam fome e vivem na miséria, curai os doentes de corpo e de espírito, fortalecei os fracos, consolai os aflitos, pedi pelas vocações sacerdotais e também religiosas, e transformai as famílias em santuários vivos de fé e de caridade no seio da Igreja. Pedi pelo Papa, pelos bispos e por todas as autoridades civis, militares e eclesiásticas, para que governem com justiça e com amor. E agora, ó Senhora dos Impossíveis, olhai para nós que fazemos exatamente essa oração e alcançai-nos de Jesus, vosso divino Filho, as graças que agora suplicamos. Irmão e irmã, vamos pedir agora as graças que nós desejamos a Nossa Senhora dos Impossíveis. Vamos agora à oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis em cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Maria, Virgem Mãe, rogai por nós. Maria concebida sem pecado, rogai por nós. Maria, Nossa Senhora dos Impossíveis, rogai por nós. Amém. Assim seja. Na primeira leitura de hoje, traz a história de José, pois ela é um exemplo a mais de como Deus escolhe os pequenininhos. Ele escolhe eles para realizar os seus projetos de salvação. Essas escolhas de Deus suscitam muitas vezes o ódio e também a inveja, que levam ao afastamento, se não ao menos a eliminação do predileto. A história tem evidentes objetivos didáticos. A sua composição, a partir de legenda com origem em diferentes tradições literárias da Bíblia, já vista, eloísta, sacerdotal, explica algumas divergências, como a iniciativa de salvar José, ora atribuída a Rúben, ora atribuída a Judá. Há em toda a história um horizonte de muito otimismo e também de universalidade. Dentre as intrigas e também contendas tribais, atua a invisível providência de Deus, que acaba conduzindo o seu eleito por aparentes caminhos de morte, mas que acaba por ser salvo e salvar a todos. José é um homem permanentemente atento aos sinais da vontade de Deus, mesmo durante os sonhos, que aprende a interpretar. A túnica de príncipe separa-o dos irmãos, cavando uma profunda incomunicabilidade entre eles. José, sim, é uma figura de Cristo. A sua perseguição e o seu sangue são o preço que o Pai tem de pagar para abraçar.
Nós só apreço todos os filhos, mas não unidos pela correspondência do mal, mas pelo beijo de paz, que com perdão lhe és oferecido pelo irmão inocente. Já no Evangelho de hoje de Mateus, como o advérbio é verdadeira, uma pedra angular de todo o texto. Os judeus a quem Jesus se dirige no átrio do templo compreendem muito bem a parábola. A pedra que os construtores rejeitam transformou-se em pedra angular. Isto é, obra do Senhor, e é admirável aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus, servos é tirado, e será confiado a um povo que produzirá os seus frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus, ao ouvirem as suas parábolas, compreenderam que estavam inspiradas na alegoria da vinha. Os príncipes dos sacerdotes e os anciões são os vinhateiros, que têm o privilégio de cultivar a vinha predileta de Deus, o povo de Israel. No momento da colheita, em vez de apresentarem os frutos ao dono, que é Deus, eles querem realmente apropriar-se deles e maltratam os profetas que lhes são enviados. Finalmente, Deus envia-lhes o seu próprio Filho, que é Jesus, que lhes está a falar. É a última oportunidade que Deus lhes oferece para que se tornem seus colaboradores na obra da salvação. Mas acontece exatamente o que a parábola dizia sobre os vinhateiros malvados. Compreenderam que eram eles os visados e procuraram prendê-lo. E conduzidos habilmente por Jesus, são eles mesmos que tiram as consequências de um tal ato. O dono, que é Deus, dará morte afrontosa aos malvados e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos na altura devida. Quando Mateus ele escreve este evangelho, já se tinham verificado a alegoria de Isaías e a profecia de Jesus. Os chefes do povo de Israel tinham efetivamente matado o filho fora da vinha. Foram dos muros de Jerusalém, exatamente bem fora de lá, e a cidade santa já tinha sido destruída por Tito no ano 70 e caído em mãos estrangeiras o Império Romano. Os novos vinhateiros, os pagãos convertidos, cultivavam a nova vinha, a igreja, dando a Deus abundantes frutos, com adesões cada vez mais numerosas à fé cristã. Meditação. José, de quem nos fala a primeira leitura, é uma impressionante figura de Jesus, tal como o filho herdeiro de que nos fala o Evangelho. Em ambas as leituras, escutamos já o crucificá-lo. Eis que se aproxima o homem dos sonhos. Vamos matá-lo, disseram os irmãos de José. Ele é o herdeiro. Matamos, disseram os vinhateiros malvados. O único protagonista é, portanto, Jesus, escondido na figura de José e na figura do filho herdeiro da parábola. Estes textos fazem-nos pensar um pouquinho, pensar nos sofrimentos do coração de Jesus, que foi morto por inveja, como os revelem os relatos lá da paixão de Cristo. Foi a inveja que mobilizou a má vontade dos irmãos contra José e dos vinhateiros contra o filho herdeiro da parábola. Mas também se fala de nós nas leituras que escutamos hoje. Isso mesmo, Jesus ele é o protagonista, mas nós também entramos na sua história. Nós somos os irmãos, somos os vinhateiros malvados, mas nós não devemos desesperar com os nossos pecados. Lá na história de José, a inveja foi maravilhosamente vencida no Egito. José ele não puniu seus irmãos, mas salvou-os. Ele soube ler a história das tribulações do exílio como uma preparação querida por Deus para poder salvar os seus irmãos e todo o seu povo no tempo da carestia. Jesus também, ele venceu a inveja, aceitando tornar-se o último de todos.
Quando contemplamos na cruz, nós não podemos dizer que causa inveja a alguém. Pondo-se no último lugar, Jesus revelou o seu poder. O domínio que o Pai lhe prometeu é um domínio de amor, um domínio no serviço de todos. Ao escutarmos as leituras de hoje, nós não devemos, portanto, sentir-nos condenados, mas nós devemos erguer os olhos mais alto para o coração do Pai. Jesus veio revelá-lo. É Ele, o Pai, que por amor envia Jesus, como for enviado José a procurar os irmãos. A prediletação de Israel por José, ou do Pai por Jesus, não é mais do que particular participação no amor paterno. É esse amor, sim, que tem origem lá no coração do Pai, que nos torna diferentes, que nos torna capazes de vencer a inveja, vencer o ódio e também a rivalidade com o perdão. Este mesmo amor do Pai foi derramado nos corações, nos nossos corações, tornando-se diferentes, tornando-nos participantes da natureza divina, fez-nos capazes de amar ao jeito de Deus, de vencer a inveja, de vencer o ódio com o perdão. Mas provavelmente, como José e como Jesus, Filho de Deus, nós teremos também nós que passar por algumas tribulações. Assim nós poderemos tornar-se colaboradores de Deus na obra da reconciliação que está a realizar no coração do mundo. A vida reparadora será por vezes vivida na oferta, vivida dos sofrimentos suportados com muita paciência e também abandono, mesmo na noite escura e também na solidão, como eminentemente e misteriosa comunhão com os sofrimentos e com a morte de Cristo pela redenção do mundo, para a glória e também a alegria de Deus. Oração. Ó Senhor Jesus, quanto me impressionam a história de José e a parábola dos vinhateiros malvados. Em José e no filho herdeiro, eu vejo-te a ti mesmos, ó Pai, pois foi enviado por você, pelo Pai, a reunir os seus filhos diversos, a procurar os teus irmãos. Eu também sou um desses filhos, um dos teus irmãos. Contemplo-te vítima da inveja, vítima do ódio, e penso nos sofrimentos do teu coração sensível e também inocente. Completa o amor obediente com que realizaste o projeto do Pai e nos alcançaste o perdão e as graças de uma vida nova. Um amor verdadeiramente vencedor. Por isso te peço, purifica o meu coração de todo sofrimento, de toda inveja, de todo ciúme, e encha-me de mansidão e também de humildade, para contigo estar ao serviço de todos os irmãos. Amém. Contemplação. Quem vem? Repito, quem vem? O irmão aos seus irmãos culpando, para reconduzir e também lhe perdoar. Sim, embora Deus não se envergonhe de nos chamar seus irmãos, nos confundirmos fracos e também covardes, São Paulo exprime abundantemente a sua admiração sobre este assunto nos primeiros capítulos da sua carta aos Hebreus. Outrora, diz, Deus falou aos nossos pais pelos profetas, mas nos nossos dias foi pelo seu próprio Filho, que criou o mundo com que ele e o fez herdeiro de todas as coisas. Ele é o esplendor da sua glória e imagem da sua substância. Tudo sustém pelo poder da sua palavra, e depois de nos ter purificado dos nossos pecados, sentou-se no mais alto dos céus, à direita da majestade divina, sendo também elevado acima dos anjos que o nome comporta, porque quem é o anjo ao qual Deus tenha alguma vez dito: vós sois o meu filho, hoje vos gerei, e ainda serei o seu pai, e lhe será o meu filho? A Escritura diz dos anjos que Deus os fez seus ministros, mas diz ao Filho de Deus: o vosso trono, ó Deus, será um trono eterno. E noutro lugar, reconhecendo-o como Criador de todas as coisas,
ela diz-lhes: Senhor, criastes a terra desde o começo do mundo? Também que é o anjo ao qual o Senhor tenha dito: sentai-vos à minha direita, até que eu tenha reduzido os vossos inimigos a servir de escabelo. Entretanto, o seu Filho adorável Deus tornou por um pouco de tempo inferior aos anjos, tornando-o passivo e imortal, mas em seguida coroou de glória e também de honra. Era digno de Deus que, para conduzir à glória os seus filhos, consume pelos sofrimentos aquele de entre eles que devia ser o autor da sua salvação. Porque o Salvador e os resgatados são da mesma raça humana e não se envergonham de nos chamar os seus irmãos. Tal é o magnífico ensino de São Paulo. O hóspede do sacrário é nosso irmão, um irmão amoroso, que se sacrificou por nós. Como haveríamos de hesitar em dizer-lhe o nosso amor? Hoje, irmão e irmã, em ação de graças, vamos repetir frequentemente e vamos viver hoje a palavra, que está lá em Mateus, capítulo 21, versículo 42, que diz: a pedra que os construtores rejeitaram transformou-se em pedra angular. Repito, a pedra que os construtores rejeitaram transformou-se em pedra angular. Salve paz e que Deus os abençoe. E meu irmão, minha irmã, nunca, jamais se esqueça: Deus ama muito, muitíssimo você.